dias atrás, eu estava pensando para fazer uma gravação ou fazer um livro para contar tudo desde que eu nasci, porque eu conto desde da Espanha, da guerra, eles contam todas essas coisas, e o personagem também ele gostaria de ter uma gravação. Bom, então começamos. Eu me digo José Maria Lhuça Ciuret. Nasci em Almorell, província de Tarragona, no dia 28 de 6 de 32. Eu tenho um irmão que se chamava Miguel, e o Javier. O meu pai é trabalhador de uma casa pobre. E aí começamos a luta. Quando eu mais ou menos tinha 4 anos, nasceu o meu irmão Javier. E eu me lembro que estávamos num terraço, eu e meu irmão, brincando com um carrinho de chapa lá. E estava muita gente em casa, eu me lembro e tal. Aí de repente me chamaram a mim e mostraram que tinha nascido o meu irmão, né? Tudo bem. Aí passou. Depois meu pai continuava trabalhando e o meu irmão Miguel ajudava o meu pai. Aí depois passou-se mais ou menos uns 4 ou 5 meses, acho que menos, uns 4 meses, estourou a Guerra Civil. Foi uma noite que nós estávamos em casa, me lembro, e que tinha muito barulho na rua, tiros e foguetes, sei lá. Então, o meu pai falou, a guerra estourou. Aí nós ficamos em casa, mas começou, depois de uns dias, a passar um avião e começavam a bombardear. Porque acontece o seguinte, que onde nós morávamos, passa uma linha de trem que vai para Barcelona e para Madrid. E mais para frente, mais perto aí, tem um rio grande, que tem uma ponte muito grande. E os aviões queriam bombardear a ponte para não poder deixar passar o trem. Bom, aí nós tivemos que, o meu pai e minha mãe, a minha mãe, que chamava Teresa Ciuret, ela se deslocaram, que nós tínhamos comprado, meu pai tinha comprado uma chácara fora da cidade, e longe da cidade. E aí diz, o negócio é nós ir morar lá. Meu pai tinha feito uma casinha não muito grande, né? E por fim decidiram ir morar todo mundo lá, para não ter dos bombardeios e a guerra. Quando começamos a morar lá, nós estávamos morando, meu pai trabalhava e o meu irmão, o Miguel, ajudava o meu pai. E isso, nós moramos lá, mas aproximadamente, depois de quase 2 anos, um belo dia, o meu irmão, o Miguel, chega todo desesperado em casa, que tinham pegado o meu pai e levado para a prisão, ou seja, ninguém sabia por onde. E levaram num caminhão e levaram embora ele e mais 2 amigos dele. Aí foram andando e por fim ninguém sabia onde que tinha que levar. Nessas daí, o Miguel chegou em casa e contou para a mãe. Então minha mãe, como sabia já mais ou menos da história, ela correu lá no sindicato, que o meu pai era um sindicalista e sempre ele reclamava porque roubavam, enfim, coisas que não gostava. E então eles decidiram mandar ele para o front. Quando ela chegou lá, falou para o cara, brigou com a pessoa e disse que se o Miguel morresse, que ou acontecesse alguma coisa com ele, que ele não podia se esquecer que nós éramos 3 irmãos, e que 3 irmãos homens. E a pessoa que tinha levado também, junto com meu pai, também tinha 3 filhos homens. Portanto, aí ele que ele fez, ele retirou a denúncia. E o caminhão andava de um lado para o outro, sem ninguém saber onde queria levar essa pessoa. E por fim teve um general lá do exército, que falou, sabe o que, leva para Barcelona, na prisão na Barcelona. Mas ninguém sabia de onde que ele estava, nem de onde que não estava. Né? Isso daqui ele ficou mais ou menos 1 ano. Né?
Lá, mas ninguém, todo mundo pensava que ele já tinha morrido e tal. E aí, claro, nós, minha mãe e os dois irmãos, nós morávamos lá na casinha. Meu irmão deixou de trabalhar na fábrica e morava lá e trabalhava na agricultura assim por dia. E nós morávamos lá, não tínhamos o que comer, porque antes o meu pai pegava um carro, uma carroça e um cavalo, e aí ele ia mais ou menos a 60 quilômetros longe a comprar arroz, trazia sacos de arroz para o sindicato e ficava para nós também, né? Então a gente tinha o que comer. Aí ficamos nós sozinhos em casa e como era bombardeava muito e tinha muitos aviões vindo bombardear e tal, aí nós íamos muito na casa do vizinho, numa masia do vizinho que era mais perto, que tinha outras famílias, outras crianças para brincar e para tudo isso, né? Porque aí bom, ficávamos lá e enfim, e tivemos, quando vinham os aviões a bombardear e tal, tinhas que ir para o refúgio a se esconder, porque senão tinha arma-metralha e tal. Inclusive uma das vezes eu estava junto com o meu irmão e nós levávamos uma calça curta com um pedaço de pau aqui na cintura, e quando vinham os aviões nós punhamos um pedaço de pau na boca, jogávamos no chão para não te estourar os ouvidos, né? E aí, uma das vezes eu me estourei e nos levantou com uns 50 centímetros do chão o vácuo, né? Bom, aí nós ficamos lá, ficávamos lá junto com eles e pelo menos tínhamos mais ou menos o que comer junto com aquelas pessoas. Ia se passando o tempo e tinha um senhor ali que estudava para padre, tinha um rapaz que estudava para padre e o pai dele também tinha uma masia lá perto. E de vez em quando nós íamos passar uns dias lá na casa desse senhor aí. E claro, nós não tínhamos comida. A comida era mato que nós pegava no campo, né? Ervas que a gente conhecia, e a gente fervia e punha com azeite e aí a gente comia. E um belo dia, como nós não comíamos carne nem nada, esse senhor falou assim para nós: diz, amanhã vamos comer carne. Pô, todo mundo contente, né? E ele, o que ele fez? Ele pegou e nos mostrou um ninho de ratos, desses de campo, sabe? É um rato diferente. E sim, o dia seguinte ele pegou, foi lá, toda a molecada, mas vocês não contam nada para ninguém. Ninguém contou nada. E aí ele matou o rato lá, toda a molecada junto, e aquela festa. E ele pôs em sereno à noite. E o dia seguinte ele falou: olha, agora nós vamos pegar umas batatas. Fomos lá num pedaço de horta que eu tinha lá também, mas batata que era bom não saiu quase nada. E ele cozinhou com batata e, claro, as mães não queriam de jeito nenhum que a gente comesse, né? Aqui é nada, nós temos perigo não. E nós comíamos, nossa, comíamos uma farra, né? E no mesmo dia, justamente era na hora do almoço, eu lembro que o Javier estava almoçando, era pequeno, né? Tinha 2 anos e pouco ele, estava comendo e eram favas secas, né? E começou a vir os aviões a bombardear e todo mundo correu para o refúgio. E ele não queria de jeito nenhum, de jeito nenhum ir para o refúgio. Lembro como se fosse hoje, sabe? E, enfim, e a vida ia passando, né? Depois, quando passou depois teve umas ocasiões que ficamos, eu e o meu irmão Javier, em casa, né? E minha mãe tinha saído, não sei, tinha saído. E nós ficamos lá um tempo, e ele começou a me pedir
que estava com sede. E como nós tínhamos que pegar a água longe, numa mina, numa nascente, não tinha água em casa. Eu peguei de vinho para ele. E para que isso daí? Eu sei que daqui a pouco ele estava num fogo que não se aguentava. E o vizinho, era um senhor vizinho lá, se deu de conta que eu fazia isso daí. E na hora que chegou minha mãe, quando viu ele daquele jeito que parecia que estava morto, eu levei uma puta surra. E o homem falou, não, não tem nada, não, ele está de fogo, está bêbado, só daqui a pouco ele passa. Uma daquelas que a gente inventava e fazia, né? E, por fim, depois a gente morava lá junto com o irmão, passou a guerra, né? E depois de uns 8, 9 meses, não me lembro bem, o pai apareceu um dia de manhã, apareceu em casa, que vinha desde Barcelona a pé, 100 quilômetros, veio a pé, que não tinha documentações e tinha medo de vir por tal que podia ser preso de novo. Quando ele chegou, foi uma grande alegria, tal, né? E nessas daqui já tinha passado o exército, né? Que ia para Barcelona, ou seja, que tinha passado o exército já fazia uns 15 ou 20 dias. E como ao passar o exército, eles largavam tudo, armas, fuzis, metralhadoras, pistolas, e muita munição, muita munição. E essa munição, o que eu fazia? Como nós éramos tudo moleques, a gente não sabia, pegava e recolhia e guardava, mas os pais não queriam. Mas nós escondidos fazíamos isso, né? E as armas dávamos para o pessoal lá que morava lá, que tinha que entregar. E quando foi, depois de uns 15 ou 20 dias, o meu pai já tinha chegado da prisão, então nós recolhia muita munição e guardava. Aí quando foi, como o nosso pai já tinha ouvido, um belo dia, tinha o filho de um dos que moravam lá perto conosco, né, que já tinha 16 anos, e o irmão Miguel também sabia. Então, num domingo, todo mundo fizeram uma festa lá, fizeram um almoço e tal, e nós, depois do almoço, saímos de fininho e fomos lá num barranco que tinha longe lá, que não podia acontecer nada, e começámos a estourar as bombas, as granadas, né? Aí uma farra, o pessoal pensava que tinha voltado à guerra. E as balas, pegávamos caixas de balas e pusemos fogo, para se matar todos, né? E assim ia continuando, e fazer farra. E em casa, a gente tinha guardado, o Miguel tinha guardado balas e muita pólvora, né? E um belo dia, nós dois brincávamos lá, o Miguel não estava, né? E pegou fogo o Rafal, ou seja, a casa que nós, feita de bambu, pegou fogo. Putz, fomos briga e apanhamos pra caramba, né? Depois fomos outra vez, já fomos morar outra vez na cidade. Quando fomos para a cidade, eu tinha 8 anos, 8 para 9 anos tinha. Aí, né, também comida não tinha, tal, e foi quando eu tomei um copo de leite e o meu irmão Javier também. Mas ele não sabia, era pequeno, tinha 4 anos. E daí foi que temos que ir para a escola, né? Então ele foi para as freiras que tinha lá no pueblo e eu fui para a escola do governo. E, enfim, a gente passava lá e brincava só, e fome que era bom, sempre tinha fome. E aí, uma das brincadeiras que nós brincava muito, né, era sempre ou ir roubar fruta no tempo da fruta e no inverno recolher lenha para ir para a escola para esquentar-se,
para pôr nas estufas. E como sempre a gente não tinha com que brincar, porque brinquedos não tínhamos, então daí o que acontecia? A gente brincava assim, se esconde-esconde, vai daqui, vai de lá. E como nós morávamos lá na estação de trem, aí a gente ia muito na estação para fazer esconde-esconde, isso daí. E uma das ocasiões, a gente achamos lá 3 ou 4 gradados de galinhas, né? E a gente brincando, a gente teve uma, vamos abrir as galinhas, abrimos as galinhas. Para que isso? A paliça que a gente levou não foi brincadeira, viu? A paliça que levou em casa não foi brincadeira. E assim ia passando, né? O tempo, e depois, todos os domingos, nós íamos para a horta, né? Com meu pai, íamos à horta lá, e nós passávamos o dia inteiro, passávamos lá na horta junto com a mãe e o pai. Aí que veio o pior. Minha mãe começou a ficar doente. E ninguém sabia o que tinha, o que não tinha, né? E ela, o que fazia? Para ela poder ficar sozinha, pegava e me mandava a mim e o meu irmão Javier de trem, nós dois de trem para Reus, para a casa dela lá em Reus, minha avó, né? Para ficar uns dias ou dois, que ela tinha que ir não sei onde, no médico não sei onde, então, para nós não ficar sozinhos, né? E nós ficávamos lá com ela e, enfim, ia passando o tempo. Aí, por fim, ela ficou muito doente, já, né? Quando ficamos sabendo, né? E no dia 4 de junho de 1944, ela faleceu, de câncer no fígado. Aí a família acabou a família, porque o meu irmão, o Javier, teve que ir morar com minha avó, com meu irmão Miguel já morava com minha avó lá em Reus, né? E eu tinha que ficar com meu pai, né? Porque uma das ocasiões, o Javier, ele uma vez fugiu junto com um amigo dele, né? Que foram longe como se diz, a pegar o pai dele, que estava longe trabalhando, diz, vamos lá. E isso fica de noite. E ele chegou em casa, eram 10 da noite. Ele era um trasto. Ele era fogo. E, sabe, então, meu pai não quis mais ele em casa, porque não tinha condições. Eu perdi a escola, e aí fui trabalhar junto com meu pai. Até aí, tudo bem. E, enfim, eu e meu pai ficávamos sozinhos, lavávamos a roupa, tudo que precisava fazer, né? E eu fazia o almoço em casa, eu trabalhava lá na fábrica com ele, né? E isso durou mais ou menos 6 ou 7 meses. Mas aí, o meu pai tinha colocado uma pessoa em casa, e a pessoa roubava mais que tal, e por fim não deu certo. Então, nós tínhamos uma vida de escravidão, porque quando chegava sábado para domingo, meu pai íamos lá para a horta, a dormir lá, ficávamos o dia inteiro no domingo, e segunda-feira nós ficávamos lá também, né, para trabalhar na horta. E depois voltávamos para casa e começávamos a trabalhar na fábrica na terça e sábado. E sabe, nós tínhamos que lavar roupa, fazer comida, buscar água na fonte, né? Quem conhece a fonte lá, e tudo, né? E ninguém não queria ajudar nem nada. Aí, uma das ocasiões, ficou sabendo, meu pai, que o Javier, lá na minha avó, ele andava com uns patinetes, não sei o que, uns carrinhos de rolemãs, e ele caiu e se machucou feio, né? Aí meu pai ficou chateado, como que vamos fazer e tal.
Aí ele um belo dia falou, ele foi foi em Barcelona, né? E a casa de uma família conhecida, não sei porquê. Bom, e quando voltou, ele falou assim, você acha se eu casar de novo? Né? Eu falei, sei lá, né? Você que sabe, né? Aí, digo, com quem? E ele me falou, com a tia, né? Depois ele casou. Eles se casaram, né, com a tia, aí voltou todo mundo, a família, a juntar-se, né? Mas aí, não sei por cargas d'água, o Javier, ele foi morar com os pais da tia lá em Barcelona. E eu fiquei com meu pai, né, ajudando o meu pai e a tia lá na Morelha, trabalhando, né? Aí eu tinha, não, ainda foi mais um ano lá na escola, depois parei. Parou da escola e eu fui trabalhar direto, trabalhar. E aí, aí Javier ficou lá até, acho que eu tinha 13 anos, que quando nós montamos, depois meu pai, junto com um amigo dele, tinha decidido montar uma fábrica de tijolos em Tarragona. E aí compraram o terreno e depois nós mudamos para a nova fábrica, que também foi um outro sacrifício, que ninguém precisava passar por aquilo. Tudo bem. Meu pai morava em Tarragona junto com um amigo dele, né? E eu ficava de noite lá na fábrica, lá numa quadra de cavalos lá, né? Dormi lá e tinha que fazer a comida, tinha que fazer tudo junto com outra pessoa, né? Isso demorou 4 ou 5 meses. Aí depois, quando ficou a reforma da casa pronta, ele veio para cá, todo mundo morar lá, junto e aí o Javier veio morar com a gente outra vez. Aí, e ele foi para a escola lá em Tarragona, nos padres, né? Numa escola de padres. E a gente trabalhando e lá na fábrica, e cada vez trabalhando e passando nas necessidades. E quando foi uma das ocasiões, o Javier ia trabalhar de bicicleta todo dia para Tarragona, e ele pegou uma doença de tifo, que ele tomava água lá no caminho, não sei onde querer, bebia água de lá e acho que do tifo. E aí depois, um belo dia, quando foi em 49, veio um temporal de água muito grande, e inundou a fábrica e até caiu as paredes, enfim. E nesse caso, aí de agora, nós vamos montar outra vez a fábrica, remontamos a fábrica de novo, tudo, e quando estava pronta, saiu uma oportunidade de vender. E meu pai não queria vender, mas o amigo dele e o outro sócio também queria vender, e venderam. Aí, esse amigo dele, encheu tanto o saco dele que ia vir que ele vinha para a América, para a Argentina, ou para o Brasil, não sei aonde e tal. E o meu pai não queria de jeito nenhum. Aí quando foi... aí, por fim, ele ficou... então vou para o Brasil, vamos para o Brasil, né? E aí ele arrumou a papelada e tal. E quando foi no dia 25 de 51, dia 25 de agosto de 1951, nós embarcamos para o Brasil.